Olá, pessoal! Sou a professora Cássia e ministro aulas de matemática na Escola Municipal Uberaba. E hoje teremos uma aula sobre potenciação e as suas propriedades. Bom, a potenciação de números racionais. O que veremos hoje? Revisão de potência com números naturais. Depois, revisão de potência com base negativa, potência com expoente negativo e, enfim, as propriedades das potências. Bom, falar de potência faz a gente lembrar o seguinte: o que vem a ser potência? Na matemática é a quinta operação que utilizamos. Então, no sexto ano aprendemos até o sexto ano adição, subtração, multiplicação, divisão e temos a potenciação. Cada uma tem o seu algoritmo próprio, né? Na adição teremos uma parcela somada a outra que vai ser indicada pelo sinal de mais. Subtração, um termo subtraído pelo outro indicado pelo sinal de menos e assim por diante. Já a potência, como ela é apresentada? Como esse algoritmo é apresentado? Bom, nós temos, primeiramente, potenciação, ela tem muito a ver com a multiplicação. É quando eu tenho uma abreviação de fatores iguais da multiplicação. E esse fator aqui está sendo representado pelo 5. E eu vou dar um nome para ele, chamado base. Já o expoente, que é o filhotinho ali, aquele número subscrito que a gente fala, ele será o meu expoente. Tá, Cássia? E esse 125 é o que numa potenciação? 125 é a minha potência, ok? Então, nós temos 3 elementos na potenciação. Base, representada aqui pelo número 5. Eu tenho o expoente, pelo 3. E o resultado desta operação, que deu 125, é a minha potência. Vamos conferir esses elementos? Uma potenciação denominamos como? A base, o número que vai repetir. Lembra que eu falei que potência é uma abreviação de fatores iguais da multiplicação? Essa base será o número que eu terei que repetir, certo? E o expoente, Cássia? O expoente é aquele que, apesar de pequenininho, ele diz o seguinte: quantas vezes esse fator vai repetir? No nosso caso aqui, ele está dizendo que esse 5 terá que repetir 3 vezes na multiplicação. Vejam bem, estou falando de fator. Fator lembra multiplicação. Potência é o resultado dessa multiplicação de fatores iguais. Vamos ver um exemplo? Bom, eu tenho aqui 2 elevado à quarta potência. Então, eu tenho o seguinte, eu digo que 2 é a minha base, 4 é o meu expoente. Lembra que o expoente, ele que fala quantas vezes o 2 será repetido? Então, vamos lá. Se o expoente é 4, então o 2 vai ter que ser repetido 4 vezes nessa multiplicação. Então, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vamos fazer essa multiplicação? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Então, base 2, expoente 4 e o valor da minha potência, o resultado dela, 16. Certo? Bom, agora vamos falar de um vilãozinho da potência. A potência com base negativa. Vejamos, primeiro caso, eu tenho menos 5 elevado ao cubo, né? Na potenciação, tem 2 casos especiais que a gente faz uma leitura, né? Um pouquinho diferente. A primeira, eu falo, quando no expoente é 2, eu falo ao quadrado, e quando o expoente é 3, eu falo ao cubo. E vocês já viram isso em aulas anteriores. Então, vamos lá. A minha base, agora, dentro do parêntese, ela é negativa.
E o meu expoente, ele é positivo e ímpar. Vamos ver como é que fica? Quantas vezes o expoente está pedindo para que seja multiplicado a minha base, o meu fator comum? No caso aqui, o menos 5, 3 vezes. Então, eu tenho menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Lembrando da regra de sinal de números inteiros, vamos praticar? Menos que multiplica menos, mais. Mais que multiplica menos, menos. Então, vamos fazer a multiplicação. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125, negativo. Ok? Segundo caso. Agora eu tenho menos 3 elevado à quarta potência. Observem, o expoente é par. Quando eu falo do expoente par, vamos prestar atenção, que depois eu volto com a dica lá no primeiro caso. Então, vamos lá. Quantas vezes está pedindo para multiplicar o fator? 4 vezes. Então, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Regrinha de sinal de números inteiros. Menos que multiplica menos, mais. Mais que multiplica menos, menos. Menos que multiplica menos, mais. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. 81 positivo. Cássia, eu preciso colocar o sinal de positivo na frente de um número? Não precisa. Mas, neste caso, eu vou voltar lá no caso número 1. Dá uma olhadinha lá. No caso número 1, ele diz o seguinte. Percebam que a base é negativa e o expoente, ele é ímpar. Então, quando eu tenho esta informação, eu penso assim, se a minha base é negativa e o expoente é ímpar, toda vez que isso acontecer, sempre o resultado, ou seja, a potência, será negativa. Já no segundo caso, o resultado, eu tenho a base negativa, mas o meu expoente é par. Percebam, se é 4, se é 4, o resultado, quando o expoente for par, o resultado será sempre positivo. Isso facilita para que você não precise ficar fazendo a regrinha de sinal, certo? Vamos lá então. Terceiro caso. Terceiro caso. Ih, Cássia, tem fração, não dá. A mesma coisa. Eu vou considerar que a base é negativa. E quem é minha base ali? É menos 1/4 elevado ao quadrado. Quantas vezes eu vou ter que multiplicar essa base? 2 vezes. Tá, então eu tenho menos 1/4 multiplicado por menos 1/4. Na regra da multiplicação, eu tenho o seguinte. Quando eu multiplico duas frações, lembrando que numa fração, o elemento de cima aqui, ó, é o meu numerador e o abaixo é o meu denominador. Eu vou multiplicar numerador com numerador, ó, e denominador com denominador, certo? Então, eu tenho menos que multiplica menos, se é par, resultado positivo. 1 vezes 1, 4 vezes 4, 16, certo? Vamos para o próximo caso. Agora eu tenho menos 7, que é a minha base, tá tudo dentro do parênteses ali, menos 7 elevado a 1. Olha, eu não falei para vocês que o expoente é aquele que vai dizer sempre quantas vezes eu irei repetir o meu fator? Então, preste atenção, uma única vez, não é? Então, toda vez que o expoente for 1, o resultado desta potência será sempre ela mesma, certinho? Próximo caso.
Bom, eu tenho a base menos 2 e agora o meu expoente é 0. Vocês já viram que toda vez que eu tenho um expoente 0, já foi falado em outras aulas aqui conosco, né? Com o professor Reginaldo, o expoente é 0, essa potência será igual a 1, exceto em um caso que eu vou falar para vocês. Foca na missão. Quando o expoente for 0, só não vai ter solução, volta lá, professor, só não vai ter solução quando essa base for 0. Então, quando eu não tenho resultados, se a minha base for 0 e o expoente for 0, não esqueçam disso. Se a base for 0 e o expoente for 0, não há um valor determinado, certo? Bom, agora nós veremos potência de expoente negativo, né? O que traz na potência de expoente negativo? Há uma regra nessa propriedade, ela tem que ser seguida. E os alunos chegam para mim e falam assim, Cássia, para que tanta regra na potência? E principalmente nas propriedades. Por que esse caminho? Porque por ser um algoritmo que nos dá várias aberturas de soluções, o que eu tenho? As propriedades vão me ajudar eu abreviar estes cálculos. Então eu tenho aqui potência de expoente negativo. Uma potência com expoente negativo é calculada utilizando-se o inverso da base e o oposto do expoente. Então, eu tenho o seguinte, quando a base, olha bem pela definição, a base é A elevado a menos N. Esse N é meu expoente e ele é negativo. Como que eu vou escrever isso quando a potência é de expoente negativo? Eu vou inverter a base. Na inversão dessa base, eu vou mudar o sinal do meu expoente. Lembrando, como eu disse anteriormente, que o A tem que ser diferente de 0 se o expoente for 0, certo? Bom, agora, pessoal, quem estiver assistindo pelo canal do YouTube, dá uma paradinha, uma pausa no vídeo. Vamos pensar nesse desafio. Qual é a diferença? E é um erro que cometemos muito, né? Qual é a diferença? Sim, aí nós temos o seguinte, menos 3 elevado à quarta potência, será que é a mesma coisa de menos 3 sem parênteses elevado à quarta potência? E B, vamos lá no B, menos 6 elevado a menos 2, sendo menos 6 aí a base no parênteses, será que dá o mesmo resultado que menos 6 sem o parênteses elevado à segunda potência, ou elevado a 2 negativo, né? Ou elevado ao quadrado negativo, será que é a mesma coisa? Vamos ver? Vamos para o quadro? Bom, aqui no quadro, nós reproduzimos o que estava lá no slide. Vamos ver se tem alguma diferença e qual é essa diferença? Bora lá. Eu tenho menos 3 elevado à quarta potência. Vou resolver essa aqui primeiro. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Certo? Lembrando, se o expoente é par, o meu resultado é positivo. Então, eu tenho 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Ok? Dentro, a base dentro do parêntese foi essa. E na segunda opção aqui, o E? E menos 3 fora do parênteses. Será que é a mesma coisa? Percebam, eu vou até colocar o 4 aqui bem próximo. Ó. Percebam o seguinte. Esse 4, ele está relacionado somente a essa base 3. Ó. É como se eu tirasse o sinal aqui, ele estivesse relacionado somente com a base 3. Quando aparece o sinal está de
fora. Como é que eu vou resolver isso aqui, Cássia? Então, sinal de fora e vou resolver esta potência. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ah, Cássia, a gente já fez esse cálculo. Eu sei que 3 multiplicado, o fator 4 vezes dá 81. Então, vai ser menos 81. Resolvendo a regrinha de sinal aqui, menos que multiplica mais, porque aqui tem um positivo, fica menos. Então, este resultado vai ser menos 81, certo? Agora, neste caso aqui, a base é negativa e o expoente também é negativo. Então, menos 6 elevado ao quadrado negativo, como que eu vou resolver? Primeiro passo de expoente negativo, inverto a base, lembrando que tem umzinho aqui no denominador. Vamos inverter? Vai ficar menos 1/6 elevado ao quadrado. A partir do momento que eu inverto a base, eu mudo o sinal. Vou resolver normalmente. Menos 1/6 vezes menos 1/6, certo? Expoente par, resultado positivo. 1 vezes 1, 1. 6 vezes 6, 36. Então, vai ficar 1/36. Será que vai dar a mesma coisa aqui? Aquele mesmo detalhe que eu falei. Vou colocar o 2 aqui próximozinho, bem rente aqui, para vocês verem que ele está multiplicando somente a base 6. E o sinal aqui, ó, não faz parte. Faria parte se tivesse um parênteses, certo? Então, vamos lá. Então, a diferença vai ser a base é 6, mas o expoente é negativo, eu tenho que resolver. Então, dessa vez vai ser 1/6, sinalzinho de negativo aqui do lado, vai ser 1/6 vezes 1/6, certo? Já fiz essa continha, deu 1/36, mas com um detalhe. Tem um sinal negativo aqui. Lembra dele aqui? Tem esse sinal. Então, o que vamos fazer? Menos que multiplica mais, menos 1/36. Este é o nosso resultado. Percebam o seguinte, quando está em parêntese, vai dar um resultado diferente, com um sinal diferente. Então, tem muito a ver com a questão do sinal. Presta atenção para não errar em nenhum exercício. Bom, pessoal, dando continuidade, como eu falei para vocês, nós estudamos os casos. Agora vamos falar das propriedades em si. Lembrando que todas essas ferramentas que estamos estudando, vamos chamar de ferramenta, elas vão auxiliar em quê? A que você possa desenvolver o seu exercício com maior facilidade, né? Primeira propriedade que nós vamos estudar, produto de potência de mesma base. Como que procede, Cássia? Permanece a base e soma os expoentes. Então, a minha base aqui é A, então eu tenho A elevado a N vezes A elevado a M. A base é igual. Quando a base é igual, o que eu faço com os expoentes quando palavrinha produto é o que mesmo, Cássia? Multiplicação. Então, eu conservo essa base e vou somar os expoentes. Então, eu tenho ali assim, conservei a base, somei meus expoentes. Lembrando que o A tem que ser diferente de 0, porque se no caso der aquele expoentezinho 0, não tem solução, certo? Depois eu tenho o quociente de uma potência de mesma base. Quociente de potência de mesma base. O que é essa palavra quociente, Cássia? Divisão. Falei produto é multiplicação. Falei quociente é divisão. Divisão de potência de mesma base. Como que eu vou proceder? Conservo a base, ou seja, permaneço com a base, e agora eu vou subtrair os expoentes. A base não é igual? A nossa base ali na definição não é A? Deixa ela quietinha. O que eu faço com os expoentes? Subtrai, diminuo, certo? Vamos fazer isso lá no quadro? Falamos de produto de potência
produto de bases iguais. Como vamos fazer isso? Olha, eu tenho as bases são iguais aqui, não é? 3 elevado ao cubo que multiplica 3 elevado ao quadrado. Minha base é igual. O que eu faço? Primeira propriedade que eu aprendi. Conservo, permaneço a base e somos expoentes. 3 mais 2. Então, agora vai ficar 3 ao quinto. Aí vocês divertem aí, terminando de fazer esse cálculo, né? Neste caso, faltou um expoente aqui. Vamos pôr 3. O expoente 3, de preto. Mas perceba, eu tenho 2/5 vezes 2/5 elevado ao cubo. Cássia, mas não tem nada aqui, não tem nenhum expoente. Eu falei anteriormente que todo número é elevado a 1 multiplicado por 1 e dividido por 1. Então, vamos aqui, ó. Tem um escondidinho aqui, ó. Ah, então é multiplicação de base igual. A minha base aqui é 2/5. O que eu faço com esses expoentes? Eu somo 1 mais 3. Vai ficar 2/5. Vou até tirar do parênteses. 2/5. 1 mais 3, 4. Vou pôr no parênteses, né? Fica melhor. Ok? E agora o quociente. Quociente é quando eu tenho uma divisão de bases iguais. Como que eu vou proceder? Conservo a base e, ao contrário do produto, eu subtraio. Então, conservo a base e vou subtrair os expoentes. 5 menos 2, esse resultado vai ficar 7 elevado ao cubo. Cássia, posso fazer direto? Posso vir aqui, já vi que a base é igual, posso fazer 5 menos 2 e já colocar o resultado? Pode, né? Se com o treino você vai fazendo. No caso B, eu tenho 3/4 elevado à quarta potência, dividido por 3/4 elevado a 1. Lembra do que eu falei ali? É divisão de fração com bases iguais. Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, 3/4 elevado ao cubo. E neste caso, ai, Cássia, é racional. Racional é mais complicado, é um decimal. Nós estamos falando de potências em números com números racionais. Nós temos um decimal aqui. O que eu faço? A base não é igual? Conservo a base e vou subtrair os expoentes. Então, eu tenho 2 inteiros, refazendo aí é 2 inteiros e 3 décimos, que vai ficar 6 menos 5, 1. E o resultado? Todo número elevado ao expoente 1 é ele mesmo. Então, vai ficar 2 inteiros e 3 décimos, certo? Continuando o nosso estudo de propriedades, vamos à próxima. Potência de uma potência permanece a base e multiplica os expoentes. Olha bem, a base está aqui, é A elevado a M elevado a N. Conservo a base e multiplico os expoentes. Bora fazer no quadro um exemplo? No quadro, trouxemos os 2 exemplos de potência de uma potência. Permaneço a base e multiplico os expoentes. 2 vezes 3 são 6, então vai ser 3 elevado à sexta potência. Já no exemplo B, a minha base é 1/3 e eu vou multiplicar os expoentes. Fazer direto aqui, ó. 4 vezes 2, 8. Certo? Próxima propriedade. Produto de 2 ou mais números racionais elevado a um expoente. O que eu tenho que fazer? Eleva cada fator a esse expoente. Vou distribuir cada expoente a um fator. Olha bem, A que multiplica B elevado a N. Então, A elevado a N vezes B elevado a N.
com A diferente de 0 e B diferente de 0, lembrando daquilo que eu falei com vocês em momentos anteriores. Bora fazer no quadro um exemplo? Bom, vamos ao quadro? Aplicando a propriedade, nós temos o produto de dois ou mais números racionais elevado a um expoente. Então, eu tenho 1/3 que multiplica 1/2 elevado ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse expoente e levar a cada um desses fatores. Então, eu vou ter assim, ó, vai poder ser escrita 1/3 elevado ao quadrado, que multiplica 1/2 elevado ao quadrado, certo? Essa mesma propriedade, essa mesma definição, eu posso também fazer na divisão. Então, essa propriedade se aplica no produto e também se aplica no quociente. Vamos lá? Eu tenho 3 que divide 5 elevado ao quadrado e tudo isso elevado a quem? A quarta potência, certo? Como que nós vamos proceder? Eu não tenho que distribuir o meu expoente a cada um dos números aqui? Então, nós vamos colocar 3 elevado à quarta potência dividido por 5 ao quadrado elevado à quarta potência. Posso melhorar isso aqui mais, né? Eu vou colocar 3 elevado à quarta potência dividido potência de mesma potência. O que eu faço? Permaneço a base e multiplico os expoentes. 2 vezes 4, 8. Depois vocês podem continuar pausando o vídeo, continuar fazendo, terminando esta operação, certo? Bom, pessoal, estamos chegando no fim da nossa aula. E o que vimos hoje? Vimos hoje revisão de potências com números naturais. Vimos revisão de potência com base negativa, potência com expoente negativo e as propriedades das potências. Na próxima aula, o que veremos? Raízes enésimas de um número real e também radical aritmético e suas propriedades. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Compartilhe com os outros colegas e assista no canal da TV Câmara. Um beijo a todos, um abraço a toda a família.